Não, ótimo. Agora eu acho que a gente já pode passar a palavra para o Wallace, né? Que a gente tem lei de hoje. Pode falar já, Wallace. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite. Fico muito honrado, de verdade, de participar deste momento com vocês, de bater um papo sobre uma temática de extrema relevância, que é falar da indústria, né? Falar sobre o futuro da indústria, as perspectivas, aquilo que a gente pode compreender como fundamental para o processo de desenvolvimento. Fico mais feliz ainda em ver vocês entusiasmados, né, em militar, que na verdade a economia, como dizia o Furtado, é antes de tudo política. Né? O Furtado sempre dizia isso: todo problema econômico, antes de tudo, é um problema político. Ou seja, é a ideia de resgatar a economia na sua essência, a economia política, né? Do Marx, do Smith, do Ricardo, do Malthus, né? Isso é muito importante, porque cada vez mais os cursos de economia vão tomando um rumo que, na minha perspectiva, tá? Lamentavelmente, se limita a modelos econométricos. Não tenho nada contra o modelo econométrico, acho relevante, acho bacana, importante, mas se limitar ao modelo econométrico é limitar a capacidade de interpretação da complexidade da sociedade. A sociedade ela não cabe dentro do modelo econométrico. Ela é dinâmica, ela não é estática. O modelo é estático. Então, essa é a minha grande preocupação quando eu vejo estudantes de economia se limitarem ao modelo econométrico e não entendem, e muitas vezes se limitam à discussão desses resultados, desses modelos, não entendendo a complexidade do que é a economia, do que é a sociedade, a história, a política. Pedi desculpa para o Henrique, marquei, foram várias marcações e remarcações, eu peço desculpa, Henrique, a você. Eu estava cheio de compromisso e eu acabo me perdendo dos meus compromissos, né? Todo dia tem uma coisa e eu acabo não sabendo, às vezes eu descubro que eu tenho alguma coisa na hora ou no dia, então eu peço desculpa aqui publicamente, era para ter sido segundo, eu acho, e aí eu não podia, depois era para ter sido semana passada, eu não podia, depois, enfim, foram acho que umas 3 ou 4 remarcações e a culpa foi minha, né? Porque eu disse a data, me assumi, e depois eu fui olhar e fui informado que eu tinha compromisso. Então eu peço desculpa, o problema sou eu, tá? Eu tenho sérios problemas com questão de agenda, assim, desse compromisso, porque eu anoto e acabo esquecendo de olhar a agenda. Então, eu peço desculpa. Bom, eu vou começar a falar, eu vou tentar ser o mais breve possível para abrir espaço para as perguntas, que eu acho mais produtivo do que eu ficar falando. A gente tem, né, 1 hora, basicamente. Eu falei com o Henrique que eu tenho que sair às 18, que eu tenho outro compromisso. Tá? Eu posso dividir aqui uma apresentação com vocês? Acho que sim, né? Está aqui autorizado? Supondo que pode. Pode? Claro, claro. Está aparecendo aí para vocês? Uhum. Bom, eu vou a ideia de falar do passado, do presente e do futuro da indústria tem algumas questões que eu acho que já estão postas, né, estabelecidas. A primeira é que o Brasil ele passa por um processo de desindustrialização, isso é real, isso é fato, né? Só vocês pegarem os indicadores, a participação da indústria geral e a indústria de transformação, ela vem caindo. Vocês pegam ali início dos anos 90, né? Vocês veem que ela chegou a 38%, a 40% de participação, a indústria de transformação a quase 30%. Se a gente regredir um pouco para os anos 80, eu não coloquei os indicadores aí para os anos 80, mas nos anos 80 a indústria de transformação chega a 36% como participação do PIB. Né? É o resultado, aí a gente, recapitulando um pouco a trajetória de industrialização brasileira, né? É importante a gente lembrar aí que do período 30 até os anos 70, nós tivemos grandes projetos de desenvolvimento, grandes presidentes, estadistas, né? A gente pode discutir aqui as questões dos limites de cada governo, como do Vargas, do JK, do período militar, mas o fato é que esses governos, eles tinham como ponto em comum a ideia de transformar o Brasil numa grande nação. E uma das bases para essa grande nação era constituir e formar a indústria. Era sair, a ideia, o objetivo era fazer com que o Brasil saísse de uma economia de base agrária, exportadora, de mão de obra escrava, dependente do mercado externo, e isso é importante. Porque, veja, se a gente pegar o período de colonização brasileira, é o único período que nossa demanda agregada é determinada pelas exportações. Se vocês pegarem hoje o PIB, né, 64% é determinado pelo mercado interno. Então, uma boa parte da nossa crise ela é decorrente da crise do mercado interno. Aí, entender como é que o mercado internacional afeta a dinâmica e o ciclo econômico é uma coisa, mas a nossa demanda agregada hoje, predominantemente, ela é determinada
pelo consumo das famílias, né? Então, veja, o objetivo, após Vargas, pós anos 30, sempre foi fazer com que essa demanda agregada fosse determinada pelo mercado interno, sustentado por uma indústria e pela mão de obra assalariada. E o período varguista ele começa de forma extraordinária com as políticas de desenvolvimento, com as políticas de constituição e construção daquilo que nós chamamos na economia de inovação de capacidades, né? O período varguista vai construir grandes indústrias, né? No setor financeiro também, vai criar, por exemplo, em 53 o BNDES, que é até hoje o único banco de desenvolvimento de longo prazo no país. A Petrobras, que é a nossa maior empresa no país hoje, embora ela tenha sido desmontada nos últimos anos, mas ainda se constitui como uma empresa estratégica, extremamente estratégica pelo efeito cadeia e pela demanda que ela gera em outras atividades produtivas, podendo, por exemplo, fortalecer a indústria naval, né? Então, pós anos 70, quando a gente tem ali o último grande suspiro na tentativa de consolidar a industrialização no Brasil, no período Geisel, com o segundo PND, em 1973, a gente começa a ter, a partir dos anos 80, uma recondução dos objetivos de política econômica, né? Desde os anos 80, nós temos como prioridade a estabilidade, em detrimento de um processo de desenvolvimento industrial. E isso é preocupante, porque, veja, é justamente quando o mundo está passando por uma nova transformação na fronteira tecnológica, ou chamada terceira revolução industrial, que nós abandonamos os projetos de industrialização. O que vai resultar em um processo de gap tecnológico entre a fronteira e aquilo que nós produzimos. Entre o que consumimos e o que se produz, não. Isso é interessante também. Porque, veja, nós consumimos produtos da terceira e da quarta revolução, mas nós não produzimos, esse que é o ponto, o que causa dependência. E aí, veja, para muitos autores, e esse é um dos indicadores, é pegar a indústria como participação do PIB para dizer, olha, está havendo uma desindustrialização. Muitos autores vão dizer assim, olha, isso é normal, o mundo inteiro passa por um processo de desindustrialização, né? E, de fato, porque se pegar o Rostow, não sei se vocês já leram o Rostow, né? O processo de amadurecimento de uma economia, isso ele já discutiu nos anos 70, 60, ela parte da ideia dentro de uma perspectiva de que você, com o tempo, o setor de serviço ele vai ganhando mais espaço nas atividades econômicas. Qual que é o problema nisso? É identificar se no Brasil esse processo de desindustrialização ele é positivo ou negativo. Porque nas grandes nações, nos países desenvolvidos e nos países que estão logrando um nível de desenvolvimento maior, como é o caso da Coreia, da China, Taiwan, né? Esses países que ultrapassaram a armadilha da renda média, eles não passam por esse processo. Ou seja, a desindustrialização nesses países não se constitui em um enfraquecimento e da densidade da cadeia produtiva e da diversificação produtiva. No Brasil, a desindustrialização, para além de ser, na minha perspectiva, precoce, ela é regressiva. Em que sentido ela é regressiva? Ela é regressiva porque essa desindustrialização ela se reflete na inserção internacional da economia brasileira, de como o Brasil se relaciona com a economia internacional. E isso eu acho que é preocupante, né? Vocês percebam que quando a gente pega a estrutura do emprego, é um outro indicador usado para mostrar a desindustrialização, é que na indústria total, a indústria de transformação vai perdendo relevância também, né? Pegar lá em 2002, veja que se for pegar antes, é bem mais. Mas hoje, a indústria de transformação sai de uma participação de 18% para 14,5%. Ou seja, a indústria também vai gerando menos emprego. Ela vai perdendo emprego. Agora, veja, para além disso, a gente também tem, aí vem um outro sinal que é preocupante, que é a perda de massa salarial real na indústria. Vocês percebam que desde 2015, aqui eu peguei o período da crise, né, que se aprofunda, a gente está numa crise profunda e grave desde 2015, ela vem se aprofundando com perda de massa salarial. E veja que, pegando esse período da crise mais recente, de 2015 até agora, se vocês pegarem a taxa média da indústria de crescimento por intensidade tecnológica, é a indústria mais intensiva em tecnologia que sofre mais. A taxa média negativa é de 8,8%.
Pergunta: por que esse setor ele sofre mais com a crise? Porque é um setor altamente dependente do mercado interno. A indústria mais intensiva ou de média a alta intensidade tecnológica, ela não exporta. Ela não tem um coeficiente de exportação relevante. Quando eu falo não exporta, não significa, não estou dizendo que ela exporta zero, mas é insignificante o que ela exporta. Você quer ver um exemplo? Uma indústria de média a alta intensidade tecnológica é a indústria automobilística. 88% do que eles produzem é para o mercado interno. A exportação para eles é pouca coisa. Não é o que sustenta a atividade. Tanto é que a Ford fechou depois da crise. Não só a Ford. Não só a Ford. Mas é um setor que depende fundamentalmente do mercado interno. Então, esse setor, ele não tem, que eu acho que é um outro enfrentamento, outro problema que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos discutir quando se pensa, por exemplo, em reindustrialização, para falar do futuro, né? Eu vou ter que pensar em uma indústria que, por exemplo, tem uma inserção internacional maior, que ela não fique apenas dependente do mercado interno, que ela contribua, por exemplo, para que o país tenha uma inserção internacional mais qualitativa, com produtos mais intensivos em tecnologia. E aí tem esse outro ponto aqui, que é o índice de complexidade tecnológica. Perceba que a desindustrialização da economia brasileira, ela vem acompanhada por uma perda de complexidade tecnológica. Quanto mais perto de esse índice, maior é a complexidade tecnológica de um país. Então, perceba que em 2009, eu poderia ter pegado aqui de 1994, mas peguei de 2009, né? Até 2019, o índice vem caindo de forma constante, contínua. E a nossa posição no ranking de país com maior nível de competitividade e complexidade econômica também vem perdendo posições. Ou seja, veja, a nossa desindustrialização, ela tem reflexo numa perspectiva competitiva em produtos de alta tecnologia negativa, regressiva. E isso fica mais interessante ainda quando a gente parte para um dos indicadores que está associado à ideia da complexidade, que é o índice de inovação. Eu peguei eu deixei em inglês, eu peço desculpa, porque foi de um trabalho que eu fiz e acabei não traduzindo, mas é simples. O índice de inovação, se vocês pegarem de 2011, o Brasil ele estava numa posição à frente, né, da Rússia, da Índia e da África. Só estava atrás aí da China. Quando a gente pega 2020, perceba que o Brasil ficou atrás de todo mundo, inclusive da África, em nível de competitividade. Ou seja, eu estou pegando o BRICS, que é emblemático, que são os países que estavam avançando, crescendo, e de repente o Brasil é o único deles que vem regredindo em termos de competitividade e em potencial de inovação. Ou seja, veja, a desindustrialização do Brasil, ela vem acompanhada de um processo de enfraquecimento das suas estruturas produtivas, principalmente em setores relacionados à inovação, aos setores mais complexos tecnologicamente. Deixa eu só voltar aqui uma coisa para ver se eu coloquei um gráfico. Não, tem um gráfico aqui que eu esqueci de colocar, mas eu falarei sobre ele. Veja, uma outra forma da gente ver o enfraquecimento da indústria depois de um período aí extraordinário de crescimento entre os anos 30 até os anos 70, é a inserção internacional. O que eu quero dizer com isso? Que entre os anos 30 e os anos 70, veja que o café ele chegou a ser 80% daquilo que a gente vendia para o mundo. 80%. Até os anos 60, 70, o café correspondia ali a 60%, 55% da nossa pauta exportadora. Com o avanço da industrialização, os produtos manufaturados, né, até então ali, que era a terminologia que nós usávamos para tratar dos produtos ou para analisar, na verdade, a qualidade da pauta exportadora e a qualidade da pauta importadora, era com os produtos manufaturados ganhando mais espaço. O que foi que aconteceu pós anos 90? Os produtos mais elaborados tecnologicamente passaram a perder grande espaço na pauta exportadora e os produtos de baixa intensidade tecnológica passaram a predominar. Hoje, atualmente, a nossa pauta exportadora de produtos de alta intensidade tecnológica é composta apenas por 4%, 4,6%. Os produtos que não têm nem classificação ocupam em torno de 28%, 32%.
e os produtos de baixa intensidade tecnológica 30%. Ou seja, se eu pegar os produtos de baixa média e que não tem nem classificação, eles compõem quase 80% das exportações. Quando, no início dos anos 90, esse percentual era bem menor, com os produtos de média alta e alta intensidade ocupando um espaço maior. É isso que a gente chama de inserção internacional regressiva, ou seja, o Brasil estava avançando para ter uma inserção internacional mais competitiva, sustentada em produtos mais complexos do ponto de vista tecnológico, e com as reformas, com a agenda econômica que foi implementada após os anos 90 e o processo de desindustrialização, isso se refletiu na nossa inserção internacional. Pegue, por exemplo, a nossa parceria com a China. 83% do que nós exportamos para a China são commodities, 83%. Em particular e principalmente a soja. Principalmente a soja. Com a Coreia também, com a Europa também, com os Estados Unidos a gente tem uma correlação de trocas comerciais melhor. Nós exportamos produtos manufaturados mais para os Estados Unidos e para o Mercosul. Mas para a Europa, para a Ásia, predominantemente exportamos commodities, que são os nossos principais parceiros comerciais. Então, veja, a desindustrialização pela qual a economia brasileira passa, e passou e vem passando, na verdade, né, pós anos 90, ela resulta em um enfraquecimento com perda de densidade da cadeia produtiva, de diversidade da cadeia produtiva, que se reflete na geração de emprego na indústria e que também se reflete na inserção internacional. Um país, hoje, predominantemente sendo exportador de commodities. Por que isso é regressivo? Porque pós anos 30, nós lutamos muito para reverter essa situação, porque éramos, de fato, um país dependente de commodities no comércio internacional. E a ideia era que a gente revertesse isso e passasse a transformar a nossa pauta exportadora. E isso é preocupante, porque não dá aqui para mostrar para vocês, mas tem os relatórios do Banco Mundial, da UNCTAD, da OCDE, que mostram, né, que os produtos, que commodities, são produtos com perda de market share no mercado internacional. E, ao mesmo tempo, com os produtos manufaturados ganhando market share. Ou seja, enquanto as commodities vão perdendo mercado, os produtos manufaturados vão ganhando. Ou seja, a gente está se especializando em produtos que a tendência é perder espaço no mercado internacional. E isso, veja, significa dizer que o Brasil vai perdendo relevância no mercado internacional. Relevância que já é extremamente ínfima. Extremamente ínfima, né? E aí, para a gente tratar do futuro, né, eu trouxe é o último relatório de inovação, tecnologia, da UNCTAD, em que eles discutem a quarta revolução tecnológica. Vejam que, na linha laranja, né, eu tenho a tendência dos países ricos, a posição dos países ricos. E a linha azul são os países considerados periféricos. E ali, em cada momento, no gráfico, na figura, eu tenho uma fase da Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, e aqui a gente, dos anos 80, que eles chamam ali a era da tecnologia da comunicação e da informação, que muitos vão chamar de quarta Revolução Industrial, ou de terceira Revolução Industrial, perdão, e nos anos pós-anos 2000, a indústria 4.0. O que é interessante? Que a cada momento que nós temos novas tendências tecnológicas, novas fronteiras tecnológicas, novos paradigmas técnico-econômicos, o distanciamento ou o gap entre o centro e a periferia aumenta. A desigualdade, a assimetria. Só uma questão de uma provocação. Por isso que é estranho as pessoas estudarem economia internacional partindo do princípio da livre concorrência, né? O comércio internacional ele não é marcado pela simetria, mas pela assimetria. Então, quando eu vejo as pessoas estudando economia internacional baseado na teoria das vantagens comparativas, o princípio da teoria da vantagem comparativa é uma economia em equilíbrio, plena concorrência perfeita, onde todos têm acesso ao mesmo nível de informação, de tecnologia. Só que o mundo não é assim. E aí eu fico me perguntando, mas como é que as pessoas aprendem economia internacional em um suposto teórico que não tem compatibilidade com o mundo real? Na verdade, o arcabouço neoclássico e clássico, gostem ou não, mas é fato, ele não tem compatibilidade nenhuma com o mundo real. No livro, é tudo bonito. O problema é que só existe no livro. No mundo real, é uma outra lógica, entendeu?
Algumas pessoas não gostam que eu fale isso, mas é a verdade, entendeu? No mundo real é isso, eu prefiro viver no mundo real. Né? Em economia, a gente sempre aprende a economia normativa e a positiva. Eu vivo na economia positiva, beleza? Como ela é de fato. Na normativa, é outra coisa. Né? Eu prefiro, na normativa, deixar para quando eu vou dormir, que aí eu deixo para o sonho. Né? Aí eu acordo e venho para o mundo real. Então, então, veja, isso quem está mostrando é o Quintale. Ou seja, uma das principais instituições multilaterais que trata do comércio internacional. O que eles estão mostrando é que o mundo é assimétrico, que há, de fato, um gap tecnológico. E aí tem um ponto que é interessante. Esse gap tecnológico só não é maior por causa da Ásia. Por causa, em particular, dos tigres asiáticos. Malásia, Coreia, China, Hong Kong. Porque esses países conseguiram avançar. Tem um livro, eu sugiro que vocês leiam, A Corrida pelo Crescimento Industrial, do Deepak Nayyar. Né? Ele vai mostrar que houve, de fato, é o que a gente chama de catch-up, ou emparelhamento industrial entre as nações, em bases industriais, quando você pega alguns indicadores, mas, quando você abre os indicadores, só aconteceu isso por causa da Ásia. Se dependesse da América Latina, o negócio tinha afundado mais ainda, porque nós regredimos muito, mas muito. Tanto é que tem vários estudos que comparam por que a Ásia avançou e por que a América Latina afundou. Aí é uma outra discussão. E aí tem uma questão interessante. Eu estava até discutindo ontem com algum pessoal sobre política industrial. Ontem a gente teve umas reuniões para debater projetos de política industrial, para fazer uma proposta de política industrial para governos. E aí a gente estava discutindo esse ponto. Porque muitos vão dizer assim, olha, por que ficar pensando em reindustrializar se a indústria perdeu a centralidade do desenvolvimento? No mundo, como eu falei, a desindustrialização. Mas para uns países, como o caso do Brasil, ela é negativa e não positiva. Aí veja uma coisa. Nesse indicador, vocês vão perceber que é o tipo de emprego gerado por qualificação. Você tem ali o low income, o middle income, o upper middle income e o high income. São os países de renda média baixa e ricos. Veja que nos países ricos, os empregos geralmente são gerados de alta e média qualificação, correto? Predominantemente, aqui na última coluna, o high income. Os empregos gerados são predominantemente de média e alta qualificação. Os produtos de baixa qualificação, a participação é pouquíssima, o emprego gerado nesse setor, nesses países. Agora, quando você pega países pobres, de baixa renda ou de média renda, que é o nosso caso, de média, uma boa parte do emprego ele é de baixa qualificação, com muito pouco emprego gerado em setores de alta e média qualificação. Ou seja, países que mantiveram suas bases industriais, que têm estruturas produtivas avançadas, que são os países ricos, geram emprego com maior nível de qualificação. Os países que não têm geram empregos de baixa qualificação, o que significa dizer também baixo salário. Baixo salário. E aí tem um ponto aqui que é interessante. Veja, aí vocês pegam os países ricos, vocês vão dizer assim, mas veja, nos países ricos, os empregos são gerados no setor de serviços. Por que você está falando de indústria? Por uma questão básica. A indústria de alta qualificação, de alta intensidade tecnológica, tem efeito no setor de serviços. Os países desenvolvidos têm setores de serviços altamente qualificados, com altos salários. Vocês peguem e comparem com o setor de serviços no Brasil. E vocês vão ver essa diferença. O setor de serviços no Brasil geralmente é altamente precarizado, de baixo salário, baixa renda, que é o que nós vamos ver, que nós vemos. Então, veja que, quando a gente fala de industrialização, era esse o ponto que eu estava discutindo com o pessoal, eu falei assim, olha, eu entendo a perda da centralidade da indústria, mas vocês não podem esquecer que a indústria de alta qualificação, o Danny Roderick mostra muito isso, ela tem efeito no setor de serviço, o tipo de setor de serviço. Vou pegar um caso específico que eu conheço muito bem, muito não, né, mas eu conheço um pouco, que é o caso da Coreia do Sul. O setor de serviço na Coreia é altamente qualificado. Altamente qualificado. Setor de telecomunicação, de informação,
setor aeroespacial, militar, no complexo econômico e industrial da saúde, com seus efeitos no setor de serviço, o tipo de mão de obra que se demanda. Então, pensar numa indústria, é óbvio que ela não vai ser ou ter uma maior participação como proporção do PIB do que o setor de serviço, porque nós estamos vivendo outros tempos. Mas pensar num nível de complexidade tecnológica dentro da fronteira tecnológica, que é esse aqui, que eu mostro para vocês agora, que é a internet das coisas, drones, big data, robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, impressão 3D. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ver uma construção em 3D. Já viram isso? Já? Tem no YouTube. Coloca lá, vocês vão ver. Procura lá no YouTube. Construção em 3D. É algo extraordinário. Você faz uma casa que duraria 1 ano em 3 dias. 3 dias. Com o uso do mesmo material, mas reduzindo o consumo, otimizando a construção. Pergunta. Gera o mesmo tipo de mão de obra, a mesma quantidade? Não. Vocês vão ver que não tem quase ninguém trabalhando. E é um setor intensivo em mão de obra. Ou seja, é aquilo que o Schumpeter diz sobre as inovações tecnológicas. Né? Destruição criadora. Ele destrói, mas também vai gerar novos tipos de empregos. Agora, em que proporção? Se vai ser uma maior quantidade ou menor, mas com certeza é um emprego com maior nível de qualificação e salário. A questão é, veja, de acordo com a Octavio, pensando aí agora na indústria do futuro, tá? Essa indústria 4.0, já em 2018, movimentou 350 bilhões, predominantemente ali puxado pela internet das coisas, por drones, por energia solar, big data. A previsão para 2025 é que isso alcance 3 trilhões e 200 bilhões, com a internet das coisas dominando a indústria 4.0. Ou seja, pegando Carlota Pérez, o Souto, que são economistas neo-schumpeterianos, eles vão dizer assim, olha, o que está acontecendo no mundo hoje, eles escrevem em 1980, quando tem a terceira revolução industrial, né? As transformações da indústria de comunicação e telecomunicação e de informação. Eles vão dizer assim, olha, isso se chama janela de oportunidade. E janela de oportunidade significa dizer que os países podem se dar bem. Mas para isso você tem que ter políticas. Na minha perspectiva, eu acho que, eu vou terminar minha fala, que já falta muito pouco, que a nossa grande estratégia se dá aqui, ó, nisso aqui, no que eu chamo de sistema de inovação setorial. É uma estratégia de você identificar os conhecimentos e as tecnologias que estão presentes, ou seja, como que funciona esses regimes tecnológicos. E aí entender como que se constrói a demanda por parte das empresas e do mundo dentro desse novo regime tecnológico e quais são os mercados e as possibilidades que eles abrem. A partir disso, é você usar os atores que compõem o seu sistema de inovação, que vai transferir esse sistema de inovação para o fortalecimento das estruturas produtivas que estão na fronteira. Então, eu saber, qual é o meu primeiro ator para pensar nisso? As empresas. E não é a empresa neoclássica, que maximiza receita igual a custo marginal, que isso não existe no mundo real. Receita marginal igual a custo marginal, nenhuma empresa faz isso na vida, no mundo real. Só no livro de microeconomia. Então, quando vocês estudarem microeconomia, beleza, faz ali o modelozinho para pegar o preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, para maximizar a receita e o custo marginal. Mas no mundo real, meu caro, você não vai achar isso, porque nenhuma empresa conhece a sua demanda, a sua curva de demanda. Empresa opera tentando reduzir custo através da inovação. Então, veja, o papel da inovação é essencial, é fundamental. Entender como as firmas podem otimizar essa nova fronteira tecnológica. Aí entra outros atores, que são os governos e os institutos públicos de pesquisas. Porque, veja, a arte, isso é o que a gente chama de Sistema Nacional de Inovação. É a articulação entre atores fundamentais em prol da inovação para fortalecer setores produtivos. É por isso que nós chamamos de sistema setorial. É eu identificar os setores estratégicos
e organizar a articulação entre firmas, governos e institutos públicos para promover inovação e aproveitar a janela de oportunidade. E nós estamos vivenciando a janela de oportunidade extraordinária. Lamentavelmente, eu acho pouco provável, com esse governo, que a gente consiga alguma coisa. O fechamento da CEITEC, não sei se vocês conhecem o CEITEC, que é a única empresa de semicondutores da América Latina, que é uma estatal brasileira, está sendo fechada pelo governo. Em uma situação em que o mundo passa por uma crise de semicondutores. E uma empresa que consegue, por exemplo, tem capacidade construída para produzir sensores de automóveis que a indústria automobilística está parando por causa disso. É uma coisa surreal. É uma coisa surreal. Então, veja, eu acho que pensar hoje, né? Acho que eu posso tirar aqui. Cadê? Para sair daqui. Parou de compartilhar? Bom, Sim. então eu acho assim que pensar na indústria do futuro é pensar na fronteira tecnológica. Agora a gente tem um problema. Essa nova fronteira tecnológica aí, que é o objetivo de vocês, eu acho que é um dos principais elementos, como grupo de estudos, vai gerar emprego? Vai gerar renda? Porque eu não posso pensar num processo de transformação tecnológica do país que gere desigualdade, que concentre renda. Porque isso nós já somos, um país altamente concentrador de renda e desigual. Eu preciso pensar no arcabouço tecnológico de transformação que tem impacto na vida das pessoas, do ponto de vista de qualidade de vida, de melhoria de vida. Entende? Então, é um desafio muito grande. O Furtado dizia, tem um livro dele que eu sugiro que vocês leiam, Subdesenvolvimento e Desenvolvimento. Ele diz assim, olha, nós não podemos ficar importando tecnologia de países desenvolvidos que são feitos e pensados dentro de uma outra característica que não é a nossa. Eu preciso inovar, eu preciso fazer as transformações tecnológicas pensando nos meus problemas estruturais. Então, eram essas considerações que eu queria fazer, eu espero que eu tenha contribuído para reflexões, né? Eu acho que é um desafio muito grande que nós temos, vocês têm, todos nós, né? E, como dizia Maria da Conceição Tavares, estudar economia é pensar no Brasil. É pensar em como tornar esse país mais inclusivo. Como se tornar a riqueza desse país um acesso a todos. Ou, como dizia Milton Santos, é fazer com que as pessoas sejam cidadãs. Milton Santos dizia que a nossa elite, ela não quer cidadania, ela quer privilégios. E os pobres não têm acesso à cidadania, porque os ricos não deixam, não permitem. Então, eu acho que esse é pelo menos na minha perspectiva, tá, pessoal? Eu respeito muito aqueles que não concordam. Pode ter uma outra perspectiva, mas a minha formação é essa. E aquilo que eu entendo, o meu compromisso é com essa agenda. É uma agenda de crescimento, acompanhada do desenvolvimento com inserção e com sustentabilidade, que é um outro ponto que eu não toquei, né? Nós não podemos mais pensar em crescimento e desenvolvimento sem sustentabilidade ambiental. Isso é fundamental, tá? Então, agradeço mais uma vez, encerro aqui. Se quiserem fazer perguntas, considerações, se quiserem falar mal também podem falar. Por enquanto, a gente está na democracia. Graças a Deus. Não, Alice, foi muito boa a apresentação. Todo mundo aprendeu muito aqui. O pessoal gostou muito, foi Você está comentando falando aí. por você, Ciro. Ah, rapaz. Então, Não, mas já tive aula com você, rapaz. Já estou acostumado com essa maestria aí já. Mas, bom, já tivemos algumas inscrições aqui. Reforço que vocês podem se inscrever, pessoal, para fazer esse debate com a gente. E já vou passar aqui para o pessoal. Pessoal que se limitem a umas perguntas assim, de 2 minutos, mais ou menos, para conseguir dar uma janela para todo mundo comentar. Bom, primeiramente é a Clara. Pode falar, Clara. Obrigada, Ciro. Bom, professor, primeiro agradecer pela exposição. Estou vendo que eu vou ter que arrumar com o Ciro um tipo de intercâmbio aí, para eu ir para a UFBA e ele vir para a Unicamp aí nos próximos anos. Essa discussão de economia industrial... eu sou da Unicamp, né? Então, a Unicamp tem muita coisa que eu aprendi aí, com Laplane, com Sartre. Sim, eu tô fazendo minha monografia no NEIT, né? Eu estudo o viés de gênero da quarta revolução industrial.
ou tento identificar se existe esse viés, mas enfim. A pergunta que eu queria fazer, na verdade, é sobre a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor, né? Que o senhor falou. Bom tema. Um dos motivos pelos quais a gente teve esse problema da indústria é justamente porque a nossa indústria é muito voltada para o mercado interno. Mas eu queria entender também se essa inserção, sendo o Brasil um país que está na periferia, também não significa uma fragilidade. Eu não sei se eu vejo muito, se eu consigo enxergar essa saída. Queria que o senhor esclarecesse um pouco. Obrigada. Tá. Eu estou escrevendo aqui porque eu estou anotando, tá? Então, às vezes tem a zoada do teclado aqui porque eu estou anotando o que vocês estão falando. Bom, ótimo. Agora Vamos fazer bloco de 3, que aí eu já posso, porque às vezes Isso, pode convergir, aí a gente otimiza o tempo. isso, exato. Exatamente. Agora o Guilherme, depois o Diori, aí pode falar. Então. Tá desligado o microfone, Guilherme. Foi, gente, agora? Foi. Tá. Primeiro, boa tarde a todos e a todas aí. Agradecer o Wallace pela apresentação, foi uma aula sensacional mesmo. Acho que o nome da aula hoje foi muito bem escolhido, assim, né? Porque eu acho que deu para fazer um panorama histórico, né? E tanto da nossa situação difícil e dura, né? Da nossa economia, mas também discutir um pouco de futuro, né? E eu acho que às vésperas de um ano eleitoral, de a gente estar com alguma chance, né, de vitória, acho que ainda tem muita coisa para acontecer. O Bolsonaro é muito forte, mas com o Lula, graças a Deus, a gente voltou a sonhar, né, Wallace? Então, eu queria fazer algumas perguntas pautadas um pouco no futuro mesmo, né? Perguntando, nem apresentei, né? Mas me chamo Guilherme, eu sou estudante de economia da USP, no meu último ano, e queria fazer duas perguntas, na verdade, que elas se ligam, né? Eu queria perguntar, Wallace, perguntando nesse sentido do futuro, o que seria realmente uma política industrial, né? Porque eu acho que a gente viu até durante nossos governos, né, uma tentativa da Dilma que foi, eu gosto muito do que a Laura Carvalho diz, que não foi uma política industrial, né? Foi uma política para industriais, a política da agenda Fiesp, né, que a gente construiu, e queria perguntar exatamente o que seria uma política industrial, qual seria o papel do Estado realmente nesse sentido. Eu acho que você conseguiu dar algumas pinceladas, mas queria entender um pouco mais com detalhes como você vê o papel do Estado, tanto na ação, né, dos gargalos sociais e econômicos do Brasil, mas também do ponto de vista das questões de inovação, como que deveria articular desse ponto de vista. E, para encerrar, uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer é se, quando a gente discute indústria, a gente não tem que discutir só uma perspectiva setorial, né? No sentido de quais seriam os setores que o Brasil poderia ter alguma inserção internacional, né? Se a gente não quer uma indústria que não seja só para o mercado interno, que nem você falou, quais seriam os setores que o Brasil teria vantagem? Seria biotecnologia, para a gente ter a Amazônia? Quais seriam os setores que a gente poderia atuar? Era isso. Boa. Bom, muito obrigado, Guilherme. Agora, deixa eu ver aqui, Diori, pode falar, por favor. Aí a gente já fecha esse bloco de 3 perguntas. Bom, tá dando para me escutar? Sim, Diuari? sim. Tô sim. Beleza. Eu sou Diuari, eu estudo na UFCG, na Paraíba, e acompanho aqui a aula, né, do professor, muito boa, por sinal. E me veio uma dúvida, que é uma coisa que eu já estou acompanhando há um bom tempo, né? Eu pesquisei bastante sobre esse fechamento da CETEC, e eu queria saber quais mecanismos, né, quais medidas a gente pode tomar para, no futuro, né, a gente não ter casos e mais casos como esse da CETEC, que, querendo ou não, foi um caso que favoreceu o mercado financeiro, né? Que muitos fundos foram criados para substituir a CETEC, né? Foi dada uma oportunidade, vamos dizer assim, para o mercado financeiro de um investimento a mais, com a BTG Pactual, e eu queria saber como é que a gente pode fazer isso, né? Eu vejo muitas pessoas falando de uma regulamentação maior do mercado financeiro, a própria Mazzucato, né, tem dito bastante isso, né? Que os mercados não estão sendo regulados como deveriam, né? Como eram no século XX, pós-crise de 29, e isso tem afetado bastante o desenvolvimento industrial. E eu queria que você comentasse sobre isso. Tá. Não são coisas simples, beleza? Daria um outro momento aí para a gente discutir mais uma hora.
Tentarei ser o mais breve possível aí. Vamos lá. Primeiro, claro, essa pergunta é muito boa, porque, assim, criou-se uma ilusão. Porque, veja, o que é cadeias globais de valor? É uma fragmentação da cadeia produtiva. Eu escrevi três capítulos em um livro sobre cadeias globais de valor do IPEA. Se vocês procurarem, vocês vão achar. E é focado na indústria automobilística. Eu analiso o caso da indústria automobilística. Eu falo, né, como é que acontece no mundo, como é que aconteceu na Coreia do Sul e como acontece no Brasil. E escrevi recentemente um artigo, foi publicado agora em janeiro, o comércio pós-Covid, que eu aponto para a crise dessa lógica. Eu acho que essa lógica vai acabar. Acabar não, ela vai se enfraquecer. Porque o que acontece com as cadeias globais de valor, né? Se vocês pegarem, vou ser bem simples, assim, mais prático possível. Se vocês pegarem o celular de vocês, eu perguntar para vocês, olha, qual é o país de origem de fabricação? Vocês não vão saber me responder. Se você disser assim, é na Coreia, está errado. Porque ele foi montado, ele pode ter sido montado lá, mas as peças, eles é completamente fragmentado. Aí a câmera em um lugar, a tela de proteção em outro, o processador em outro, o chip em outro. Isso é fragmentação. É você distribuir a cadeia produtiva de acordo com os custos, basicamente. É você buscar redução de custos. Como? Né? Criou-se a ideia de um livre comércio entre as nações para se fragmentar a cadeia produtiva. Os Estados Unidos foram um dos países que mais fragmentaram e hoje eles lutam para reintegrar essa cadeia produtiva. Né? A Hillary Clinton recentemente fez um discurso fortíssimo, que eles falharam muito. Não sei se vocês já viram esse discurso. É genial. Ela só, a gente tem que tomar as forças produtivas. Eu acho isso extraordinário. É tomar, beleza? E olha que a gente está falando dos Estados Unidos. Se é a China falando, vai dizer que a China é comunista. Então, ela está dizendo, a gente tem que tomar as forças produtivas. Porque as empresas norte-americanas, em busca de redução de custos, fragmentaram, principalmente indo para a Ásia. Os países asiáticos se beneficiaram muito disso. E agora eles estão vendo, por exemplo, o primeiro-ministro japonês, logo quando teve a crise da Covid, eu cito isso no meu artigo, claro, que eu escrevi, ele diz assim, olha, perguntado qual é a grande lição sobre a crise, ele falou assim, que a gente não pode aceitar que nossas empresas produzem em outros países, tem que produzir aqui. A gente tem que integrar nossa cadeia produtiva. O que eu quero dizer com isso, claro, que há uma crise dessa lógica de comércio internacional e a própria OMC e a UNCTAD reconhecem isso. Tá? Agora, veja, quando se falou muito das cadeias globais, né, que tem que abrir o comércio, você abre seu comércio que aí o investimento vem. Só para abre parênteses, ontem o Banco Mundial cancelou o seu relatório, principal relatório, o Doing Business, principal relatório que sempre foi usado pelos liberais para defender as reformas. Muito louco não, era claro, José. Aquilo ali, rapaz. Picaretagem pura. Picaretagem pura, rapaz. Picaretagem pura. Manipulado, estudo manipulado. Para chegar em resultado. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as modelagens, com modelos. A crise de 2008, o cara que ganha o prêmio Nobel, a empresa dele é a primeira a quebrar. Na crise de 2008. Entendeu? O próprio chefe do FMI fala que tem não sei quantos mil modelos lá e nenhum acerta nada. Então, veja, as cadeias globais prometeram muitas coisas, claro. E aí os países promoveram a abertura, porque a ideia era as cadeias globais vão redefinir a divisão internacional do trabalho. Só que não aconteceu. Pelo contrário, a assimetria do comércio internacional aumentou mais ainda. Anote uma coisa que eu vou dizer agora. O comércio internacional hoje ele é predominantemente intrarregional. Vou dizer por quê. 70% do comércio na Ásia é feito entre os países asiáticos. 69% do comércio na Europa é feito entre eles. Ou seja, esse comércio é fechado. É uma contradição acreditar em livre comércio, claro. Então, a cadeia global não passa de um engodo, com o discurso de que você abre sua economia e você vai ganhar. As economias asiáticas ganharam muito, mas ganharam como? Não abandonando suas políticas industriais e de inovação. Então, eu acho que essa que é a questão, que é o desafio. E foi o nosso erro, acreditar que o livre comércio e as reformas e privatizações e os desmontes da cadeia produtiva, abandonando a política industrial, nos levariam a crescer na cadeia global. E aí, veja uma coisa. O Brasil, para vocês verem, é um tema muito interessante que daria outra discussão, mas só para finalizar essa parte.
Putz, já são quase 6 horas. Tem 2 indicadores que a gente mede, se vocês quiserem, beleza? Para medir. Lá nesse livro sobre cadeias globais do IPEA tem essas informações, tá? Que mostram como é que você mede qual a posição de um país nas cadeias globais. É o que ele chama de indicador para frente e de indicador para trás. O que é um indicador para frente? É você analisar o conteúdo importado naquilo que o outro país exporta, entenderam? Ou seja, você chegar a pegar o que o Brasil, o que a Coreia exporta, e ver o que tem ali de importado no produto exportado pela Coreia. Se tiver uma participação muito grande de produtos importados, eles têm um indicador para frente, alto. E o indicador para trás é vocês pegarem, né? O indicador para trás, o que tem na minha exportação de outro país. Entenderam? Então, eu pego o que o outro país tem e comparo com o meu, que é o indicador para frente, para trás. Vamos lá. O Brasil tem um indicador para frente de 10% e um indicador para trás de 20%. O que significa dizer que o mundo tem muitos insumos do Brasil, mas o Brasil tem poucos insumos do mundo no que o Brasil exporta. Aí o Banco Mundial disse assim, tá vendo que a economia brasileira é fechada? Quer exportar para o mundo, mas não quer importar de ninguém. A pergunta básica para o Banco Mundial, por que nas exportações brasileiras não tem insumos de outros países? Porque nós exportamos commodities, a gente não precisa. 80%, velho. Se o Brasil fosse exportar eletroeletrônico, tenho certeza que esse indicador para frente, ó, daria um salto, claro. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o indicador. O indicador não fala por si só, eu tenho que interpretar, eu tenho que usar, eu tenho que analisar. Quando eu escrevi, eu mostrei isso e falei assim, olha, e aí aqui os liberais, um monte de gente fez estudos, tá vendo que a economia brasileira é fechada? Eu falei, calma lá, camarada. Pega o que o Brasil exporta, 80% é commodity. Você quer que o Brasil importe o quê? A gente tem vantagem competitiva. Vai importar para ficar mais caro? Vocês não trabalham com o conceito de vantagens competitivas? Importar fica difícil. Insumos para produzir commodities. Então, a cadeias globais, ela prometeu algo que não existiu, entendeu? Claro, não promoveu esse equilíbrio no comércio, pelo contrário. E o comércio ele é extremamente intrarregional. Outro ponto. Os países asiáticos nunca deixaram de ter política industrial. Nunca. Tá? Sobre a pergunta do Guilherme, a sua própria segunda pergunta é uma resposta, Guilherme. Política industrial é fazer seleções de setores estratégicos. Eu discordo da Laura Carvalho, cara, nisso. Eu acho que nos governos do PT tivemos políticas industriais. A PITSE, Política Industrial Tecnológica Comercial, foi uma política industrial principalmente vinculada à ideia dessa nova fronteira de política industrial, que é relacionar a inovação. Tanto é que no mesmo período que surgiu a Política Industrial Tecnológica Comercial Exterior, que a gente chama PITSE, o governo do PT fez a Lei do Bem, que é uma lei de incentivo à inovação, sem escolha setorial, ele é mais abrangente para qualquer setor que queira inovar, e uma outra política de estímulo à inovação, que é setorial, que é o PADIS, que é um programa de estímulo à produção de semicondutores no país. Né? Depois nós tivemos o PDP, o Plano de Desenvolvimento Produtivo, que de fato ele era mais frágil do que a PITSE, e tivemos o Inova Alto no governo da Dilma, que foi uma política setorial. Política industrial é você fazer escolha de setores de caráter vertical. Ou seja, o que significa dizer que alguém vai ficar de fora, velho. Não são políticas horizontais que privilegiam todo mundo. Eu faço seleção de setores estratégicos. O que eu acho, Guilherme, que faltou foram estabelecimento de metas e punições mais claras às empresas beneficiadas pelas políticas de incentivos. Eu acho que isso faltou, né? E aí tem um ponto que é importante discutir, pessoal. Lá na minha apresentação, você assim, olha, a gente tem atores estratégicos. Um dos atores são as empresas, que são multinacionais e estrangeiras. Vocês me apontem um país no mundo que se desenvolveu sem suas empresas nacionais. Me mostre um exemplo. Me mostre um exemplo de um país hoje que está na fronteira tecnológica e não tem suas grandes empresas nacionais. Taiwan tem a TSMC, só pegando um caso aí, semicondutores. A Coreia, pode botar aí a Samsung, LG, Hyundai, Sky Hynix. Japão, Toyota, a NEC. Isso que eu estou lembrando. Estados Unidos nem se fala. Europa também, percebe?
Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é, pensar em política industrial no Brasil, vocês têm que pensar na burguesia nacional. E veja, investir em inovação, investir em indústria, corre riscos. Essa burguesia, ela é nacional e interna, como dizia o Fernando Henrique, ela é subordinada, ela é associada, ela não se compromete com o projeto nacional. O Fernando Henrique entendeu isso e falou assim, bom, já que é assim, eu vou afundar o país de vez. Pronto, afundou. É verdade. O que o Fernando Henrique fez tem o mérito de ter controlado a inflação. Se um dia vocês quiserem fazer essa discussão, eu faço com vocês, para mostrar os indicadores. Como que ele afunda a economia brasileira? Ele controlou a inflação? Controlou. Agora, a que custo? Qual foi o custo para a indústria? Qual foi o custo para a dívida pública, para a estrutura das contas públicas, para as contas externas? O crescimento econômico foi pífio, 2,1% a média. Então, quando as pessoas ficam aí se orgulhando do real, bota um ponto aí, vamos discutir outros efeitos. Controlou a inflação, parabéns, foi muito bom, resolveu um problema grave nosso, crônico, mas e os efeitos, os custos que isso geraram? Vamos discutir isso. O câmbio valorizado, juros de 42%, cara. Vocês têm ideia do que é Selic de 42%? Para que diabo eu vou produzir alguma coisa se eu tenho como ganhar fortunas aplicando em títulos? A 42%, me digam. É uma economia completamente financiarizada, refém do rentismo, cara. Aí, Guilherme, tem um outro ponto que foi um dos erros brutais dos governos do PT. Veja, não entender a vinculação necessária entre a política macroeconômica e a política microeconômica. Eu não posso pensar na política microeconômica e matar essa política e a indústria com câmbio valorizado e com juros altos, velho. Eu inviabilizo a indústria. Inviabilizo. E é uma autocrítica que o PT faz. Eu não estou falando... Eu conheço o pessoal do PT e eu sei que eles fazem essa autocrítica. De que o câmbio foi um erro, que os juros foi um erro muito elevado. E as políticas industriais têm seus limites, têm seus avanços, têm seus méritos, mas têm seus limites. E por isso mesmo que não conseguiu ter sucesso, o sucesso devido. Tá? Porque, veja, quando eu tinha... Como eu tenho um setor que depende do mercado interno, por exemplo, a meta de inflação contrai crescimento econômico. Porque parte da ideia é que a inflação é de demanda. E aí eu contraio a demanda, eu contraio o mercado interno. A indústria não vai investir, porque ela não exporta. Tem baixa inserção internacional, que é um outro erro. Eu não posso pensar numa política industrial hoje que eu não obrigue essas empresas a ter uma inserção internacional maior, contribuir para a nossa inserção mais competitiva. Tá? E o Diwali, não é isso? O Diwali, cara, eu acho que para evitar mais acontecimentos como o caso do CEITEC, primeiro é não eleger mais um imbecil como o Bolsonaro e o Guedes, entendeu? Porque... e aí eu estou tomando agora como exemplo o André Lara Rezende, para não dizer que eu só cito heterodoxos. Tá? O André Lara Rezende, na entrevista dele no Roda Viva, ele falou que um dos grandes problemas no Brasil é o complexo de vira-lata. Então, o CEITEC, por exemplo, o argumento é que a gente não tem condições de criar uma empresa de semicondutores. Eu divido, eu tenho como discutir isso de várias formas. A gente pode não ser um grande player internacional, mas a gente tem como se inserir dentro dessa cadeia fazendo formação de joint ventures. Eu acho que a formação de joint ventures é essencial. Fundamental, cara, na articulação, com transferência de tecnologia e os elementos que nós temos para isso que está sendo destruído. Vou citar 2 elementos. Políticas de compras públicas é usada no mundo inteiro para transferir tecnologia. O Biden, no plano Biden, a primeira coisa que ele falou, compras públicas vai ser voltada para as empresas nacionais. Eu não quero empresas estrangeiras se beneficiando das compras públicas. Sabe o que o governo Bolsonaro fez? Abriu as compras públicas para empresas estrangeiras. 181 empresas, meu velho, ganharam licitação. Quase 1 bilhão de compras públicas, só até o meio do ano, indo para empresas estrangeiras, que poderia estar sendo gerada aqui, emprego e combatendo a crise. É muita estupidez, cara. Segundo ponto, reduzir as tarifas de importação para eletroeletrônica. Você acha que a indústria eletroeletrônica no Brasil vai conseguir sobreviver? Não vai. O mundo passa por um processo de proteção de barreiras, de subsídios, incentivos. Isso é fato. Então, eu acho que é repensar a articulação entre esses atores. E aí, para finalizar, né, tem uma questão
O Wallace Pistola. Boa essa, Rafael. Isso que você não me conhece no pessoal, cara. Isso aí... Tem uma questão que a gente tem... Vocês são estudantes, a maioria da universidade. Vocês estão ouvindo a voz do meu filho, entendeu? Que ele chegou da escola. Então, quando ele chega... Fala aqui só, pelo amor de Deus. Vejam só, o moleque fala, cara. Fala, tem hora que eu não aguento. Tem uma coisa, quando a gente pensa em Sistema Nacional de Inovação, é pensar o papel da universidade pública na inovação. E eu acho que a concepção da universidade ela é muito equivocada no Brasil, quando muitas vezes ela é apenas vista como um espaço do pensar, quando, na verdade, ela deveria estar mais vinculada às estruturas produtivas do país. Como pensar em fortalecimento das estruturas produtivas do país? A ampliação do ensino superior no Brasil ela tem que ser uma ampliação estratégica, e não de forma desordenada como foi feita. Não é preconceito contra nenhum curso, porque eu sou das ciências sociais e economia aplicada. Mas é fato, quando você pegar os países desenvolvidos, os países que conseguiram catch-up tecnológico, eles focaram em setores, em cursos específicos. Você quer ver uma questão? Pegue quais foram os cursos que mais abriram no período recente dos governos do PT. Pedagogia, Direito e Administração. Onde é que essas pessoas estão trabalhando? Como Uber. Uma boa parte. Porque a expansão do ensino superior tem que ser pensada dentro de um vínculo de projetos de desenvolvimento, com o desenvolvimento das estruturas produtivas. E a universidade tem que quebrar com o preconceito de que pensar e se aliar às estruturas produtivas é privatizar espaço público. Não é. É pensar a universidade como um ator fundamental na inovação, de processo e de produto. E eu acho que esse é um problema que a gente tem que enfrentar nas universidades públicas. Por exemplo, se está aqui o caso, o Ciro conhece, a gente mora em Salvador. A gente tem um polo industrial em Camaçari. Não tem um estudante, que tem uma bolsa do parque industrial para estudar estratégias de inovação tecnológica, de mercado, de inovação de produto. Não tem. Não tem. E quase nenhum estudante estuda isso. Para vocês verem o distanciamento que é a universidade do parque produtivo. Entende? Então, é um desafio muito grande a gente pensar nessa... que envolve também o que o Diuri pergunta, como pensar e não que aconteça. Muita gente, eu participei de um debate que o cara participou dos governos do PT. E lá para as tantas, o cara participou da política de desenvolvimento de ciência e tecnologia, olha só. E lá para as tantas do debate, ele fez assim, para que fortalecer setor de semicondutores se a gente não tem nem empresa que produz isso? Eu falei, camarada, você está errado, a gente tem uma estatal que foi criada durante o período que você estava no governo. 2008. E nós temos mais 3 empresas de semicondutores instaladas no país. Inclusive, nós temos um programa de estímulo ao setor, que é o PADIS. Aí ficou aquele clima, assim, vocês terem uma ideia de o que é o mundo paralelo que muitas vezes a universidade vive. Eu acho que é um desafio que a gente tem que romper. Bom, gente, eu finalizo aqui. Eu peço desculpa por não ficar mais tempo com vocês, eu tenho outro compromisso agora, tá? Mas me disponibilizo já para uma próxima a gente discutir, escolher outro tema, ou o mesmo tema, e ampliar aí o debate, tá bom? Não, ótimo, foi muito bom aí mesmo, obrigado mesmo. Adriano, desculpa aí não conseguimos, por causa do horário mesmo, aumentar esse número de perguntas, mas bom, acho que todo mundo aqui gostou muito, foi muito bom mesmo. Sempre bom te ouvir aí. Valeu pela presença. Oi, meu amor. O que assistam com eu? Oi? O que assistam com Eu tenho uma surpresa para você, né? Eu tava falando aqui, ó, com as aulas, na aula. eu quero. Você quer o quê? Eu quero, depois um vídeo aqui. Ah, você quer o fone aí?